Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse daqui você vai aprender os três tipos de insuficiência renal aguda, que se diferencia da crônica por ter uma evolução rápida e ser reversível. Vamos lá comigo? Então, o primeiro tipo é a pré-renal, ou seja, o problema está antes de chegar nos rins. Percebe aqui que a gente tem a imagem de um rim e aqui a gente tem a artéria renal. Então, o problema está justamente aqui, antes de chegar nos rins. E é causado por quê? Por uma hipoperfusão renal, ou seja, tem menos sangue chegando, passando por essa artéria, tem menos sangue chegando nos rins. E o que que vai estar ocasionando essa hipoperfusão? Ou seja, menos sangue chegando nos rins? Uma hipovolemia. E o que que vai ocasionar uma hipovolemia? A gente tem aqui exemplo, ó, na foto, um trauma que vai ocasionar, né? Pode ocasionar uma hemorragia, como também a desidratação, ou seja, perdas gastrointestinais, a exemplo da diarreia. Tudo isso vai gerar menos volume menos sangue chegando nos rins, causando uma hipoperfusão renal e o tipo, né, de pré-renal da insuficiência. Quer um exemplo prático disso? Imagine que todo o sistema urinário é uma fábrica. Olha aqui. E o sangue seria a matéria-prima dessa fábrica, exemplo aqui desses sacos brancos. Então a fábrica ela está funcionando, porém a matéria-prima, o sangue não está chegando nos rins. Então como é que ela vai produzir sem a matéria-prima? Então seria isso o tipo de insuficiência pré-renal, ok? Agora, o segundo tipo é a intrarrenal. O problema não está mais antes de chegar nos rins, o problema está nele, no próprio rim. E a causa é por uma lesão no tecido renal. Perceba aqui na foto que a gente tem todo o tecido renal lesionado, tá? Defeituoso. E o que que vai ocasionar essa lesão no tecido renal? A gente tem exemplos de drogas nefrotóxicas, há exemplos de anti-inflamatórios não esteroidais, ibuprofeno, quimioterápicos, alguns antibióticos, contrastes iodados, seria esse contraste, seriam substâncias injetadas para a gente conseguir visualizar melhor estruturas internas, artérias, veias, exemplo no procedimento de cateterismo. Como também exemplos de glomerulonefrite, ou seja, inflamação do glomérulo, como necrose tubular. A gente tem as estruturas, né, do tecido renal, então inflamações, tudo isso vai estar lesionando o rim, causando uma insuficiência intrarrenal. A gente sabe que o rins ele faz essa filtragem, então, por exemplo, se a gente utiliza, né, de drogas que são nefrotóxicas, vai intoxicar o próprio rim, e aí vai causar essa lesão no tecido renal, e aí a insuficiência intrarrenal. Mas vamos para o nosso exemplo prático. Então, a gente viu que o sistema urinário seria como se fosse uma fábrica. O sangue, a matéria-prima. Então, a fábrica ela está funcionando, ela está aberta, tem matéria-prima chegando, porém o tecido renal é como se fosse a máquina. Então, perceba aqui, né, a gente tem o tecido renal sinalizando como se fosse a máquina dessa fábrica. O sangue, a matéria-prima, chegou, mas a máquina não está conseguindo, não está ligada, não está funcionando para produzir, para processar essa matéria-prima. Entendem? Agora vamos para o terceiro e último tipo de insuficiência renal aguda. A gente tem um tipo pós-renal. O problema agora não está antes de chegar nos rins pré-renal e nem no próprio rim intrarrenal, mas sim pós-renal, ou seja, depois do rim. E esse problema ele é causado por obstruções nas vias urinárias, seja nos ureteres, seja na uretra, seja na bexiga, ou seja, após os rins. E as causas, né, dessa obstrução vias urinárias pode ser um cálculo renal, percebe aqui as pedras, ó. Aqui a gente tem a pelve, a gente tem aqui os ureteres, e essas pedras vão estar obstruindo, ok? A passagem da urina. Aqui a gente tem, por exemplo, a próstata aumentada, então aqui a gente tem a bexiga, a uretra e a próstata. Percebe que se a próstata está aumentada, diminui o calibre aqui por onde vai passar a urina. Então, tudo isso vai causar obstruções nas vias urinárias e vai ocasionar uma insuficiência pós-renal. Então, vamos lá agora para o exemplo prático. Então, o sistema urinário, ele é a fábrica de urina. O sangue, ele chega, as máquinas funcionam, então, ou seja, o rim, ele processa o sangue, forma a urina, filtra, forma a urina, mas a saída dessa urina, ou seja, a saída da fábrica, ela está
bloqueada. Foi formado a urina, porém ela não consegue sair. E vamos ver como isso cai em prova. Então, banca FCC, a insuficiência renal aguda pré-renal, ou seja, antes de chegar nos rins, pode ser causadas por. Já sabe? Pausa esse vídeo, responde aqui nos comentários. Pausou? Agora vamos lá responder juntos. Letra A, obstrução uretral por cálculo. Gente, falou em obstrução, a gente lembra de causa pós-renal. Então aqui é uma obstrução, né? Tá obstruindo a uretra por um cálculo. Um cálculo tá obstruindo e aí não tem essa passagem da urina, ou seja, depois dos rins e não pré-renal, é pós-renal. Então já não seria a letra A. A letra B, nefrite aguda provocada por sulfa. Então, a gente tem aqui nefrite, palavras terminadas com it geralmente indicam inflamação. Então, a gente tem aqui uma inflamação do nefro, estrutura funcional dos rins, provocados por sulfuro, antibiótico, então drogas nefrotóxicas. Então, aqui vai ser uma causa intrarrenal, no próprio rim, uma lesão, e não pré-renal. Então, a gente já descarta a letra B também. Agora, a letra C, obstrução uretral causada por estenose de uretra. E aqui eu trouxe uma imagem, olha só. Aqui a gente tem a uretra normal. Aqui a gente já tem essa segunda, percebe aqui uma estenose, ou seja, diminuição do calibre, como se fosse um fechamento na uretra. Então, aqui vai ser uma causa também pós-renal. Percebe que é uma obstrução uretral, assim como na letra A, mas a causa é diferente, não é mais por um cálculo, mas sim por uma estenose de uretra. Então, tanto a letra A quanto a letra C são causas de insuficiência renal aguda pós-renal. A letra B, intrarrenal, no próprio rim. Agora vamos para a letra D. Hipovolemia causada por hemorragia, ou seja, a gente tem uma diminuição do volume. Então, quando a gente tem uma hipovolemia, redução do volume, menos sangue chegando nos rins, a gente tem uma causa o quê? Pré-renal. Então, nosso gabarito é justamente a letra D. Então, vamos revisar os 3 tipos de insuficiência renal aguda? A gente tem pré-renal, antes de chegar nos rins, ou seja, falta matéria-prima, tem a diminuição do sangue chegando nos rins. A gente tem a intrarrenal, ou seja, lesão no próprio rim, a máquina, né, está quebrada. E após renal, a gente tem a lesão depois dos rins, ou seja, tem uma obstrução na saída. Tem o sangue chegando, tem a filtração, tem a formação de urina pelo tecido renal, mas quando chega na hora da saída dessa urina ser eliminada, ela está obstruída, que é insuficiência pós-renal. E se esse vídeo ele foi útil para você, então se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado quando tiver mais vídeos desses e comenta aqui embaixo qual o próximo assunto que você quer ver por aqui. Assunto esse que vai cair na sua prova. Bora!